A palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 3 diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábua de pedra, mas na tábua de carne do coração. Aqui o apóstolo Paulo ele faz o contraste com a lei do Antigo Testamento e com a lei do Novo Testamento, que trouxe assim, uma grande confusão para os judeus. Então, por quê? Porque a lei foi dada no deserto, no Sinai, através de Moisés. Ela veio de forma resumida, ela veio de forma simbólica, ela veio escrita com o próprio dedo de Deus, né? Ali a simbologia do dedo de Deus, né? Escrita em pedra, mostrando para os judeus: não rouba, não mata, não adultera, mostrando o que é o pecado. Para um povo que saiu lá do Egito, que era um escravo. Então não poderia ser de outra forma. Então a lei veio de acordo com o contexto daquela nação, daquele povo, para se formar agora uma nova nação. E essa nação era obrigada a cumprir a lei de forma do que eles podiam entender. Então, mas todos estavam condenados, porque a lei ela tem domínio sobre todo o ser humano. Então, que a lei diz que todo homem é pecador. Então a lei diz que o homem é um condenado. A lei ela só sabe lidar com o pecado. Então ela veio para fazer justiça no pecado. Então ela não veio para cuidar do ser humano, ela veio para cuidar do pecado. Não rouba, não mata. O apóstolo Paulo disse, né, que a lei ela é a lei do pecado e da morte, porque ela aponta o pecado e ela julga o pecador e mata, e condena e mata, porque é a sentença que ela tem que aplicar. Agora Jesus Cristo veio e cumpriu esta lei por todos nós. No Antigo Testamento, ou seja, no Velho Testamento ainda, na Antiga Aliança, Deus havia prometido uma nova aliança, de forma diferente, de forma assim, uma forma mais assim, educativa, uma forma assim mais eletizante, ou seja, escrita no coração, com o próprio Espírito Santo de Deus. É que o apóstolo Paulo aqui está questionando com os judeus, explicando que agora não é mais escrita com pedra, com tinta em pedra, agora é com o Espírito Santo de Deus no nosso coração, que vai agora compungir o nosso coração, que vai agora nos levar diante ao arrependimento diante de Deus, que vai agora nos mostrar as profundezas de Deus. Jesus Cristo, ele questionando com os fariseus sobre a lei. Então Jesus Cristo diz que a lei, o principal da lei é o amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque a lei ela foi resumida, ela foi agora no amor a Deus e ao seu próximo, porque a lei de Deus é o amor, Deus é amor. Então o homem agora recebeu a lei de forma assim resumida, olhando só para as coisas desta vida, não tinha assim, uma visão panorâmica, não tinha assim uma profundidade no Espírito de Deus, das coisas espirituais. Tudo era fôlego de vida, carne, tudo era do sol para baixo, desse céu para baixo. Não tinha um mundo espiritual, né? A lei não mostrava isso, não. Agora, na Nova Aliança, nós temos agora uma visão mais panorâmica. O apóstolo Paulo, ele mostra lá em Efésios, capítulo 6 e 10, verso 10, diz assim: fortalecei com toda a nossa força, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas é contra os principados e potestades dos espíritos, não é isso? Das forças espirituais, né? Mas na Antiga Aliança, a luta dele não era contra o espírito, não era espiritual, era física mesmo. Muito embora ele estava lutando contra o inimigo, mas o inimigo era físico, né? Os filisteus, os adversários. Então os judeus venciam e aí, né, era vitorioso, né? E agora a nossa luta não é mais assim física, é espiritual. Então agora mudou. A lei de Deus agora ela vem em um formato agora escrito no nosso coração, que é o amor. Então lá em Romanos ele derramou o seu amor no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Em Romanos 5 e verso 5, né? E agora em Tessalonicenses, ou seja, Efésios capítulo 1 verso 13 diz assim: em quem vós que ouviste a palavra do evangelho da vossa salvação, tendo crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então, se na Antiga Aliança tinha circuncisão que selava aquele ser humano, circuncisão era uma marca no pré-crusco da criança, né? Então, ali identificava como nação de Israel, como eram israelitas, como eram judeus. Então, agora, a nova aliança, a circuncisão é no coração, que identifica o ser humano que faz parte do Evangelho, que faz parte de Jesus Cristo, que está inserido dentro do contexto de salvação de Jesus Cristo. Então, isso é uma nova aliança que você tem que fazer agora com Deus, já que a lei tinha domínio sobre a sua vida por quanto tempo que você vive. Então Jesus Cristo morreu para pagar a lei por nós, porque nós éramos devedores à lei. Tudo que a lei diz é para nos condenar, né? Está escrito aqui, ó, veja como está escrito aqui em Romanos 13:19, diz assim, ó: sabemos que tudo que a lei diz para que toda a boca se cale e todo ser humano seja culpado diante de Deus.
Está escrito, é a lei que diz. Então, Jesus Cristo, quando olhou para os fariseus, ele diz assim, raça de víboras, sepulcro caiado, porque por dentro estava tudo aquela sujeira nojenta, aquele pecado na vista do homem, nos olhos de Deus, é como se sujeira, podridão, né? Então, os fariseus estavam assim, por fora era uma limpeza, tudo bonitinho, igual um religioso e tudo, mas por dentro aquela sujeira. Então, a lei não limpa o coração do homem, a lei só mostra. Então, Jesus agora nos trouxe no formato da lei, no coração, então agora essa lei nos traz assim, uma reflexão maior, uma profundidade, vai ver agora o que é o pecado na nossa vida, né? Como é a vida do homem diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa condenação? E correu para Jesus Cristo. Então, por isso que a lei, o fim da lei é Cristo, porque a lei aponta, né, a condição do homem, e agora o Salvador vai e salva. Então Jesus Cristo nos libertou do império das trevas, nos libertou das garras da lei, não estão mais devendo a lei, então agora a lei se cumpre em nós, que agora não vamos mais frutificar como frutificava na antiga aliança, era sacrificando, deixando de comer ou não comer, deixando de não trabalhar no dia de sábado, cumprindo a lei do Antigo Testamento. Agora a lei de Deus é praticando o amor, a lei de Deus agora nós vamos frutificar lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, assim, porque o fruto do Espírito é paz, é amor, é alegria, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fé. Esse domínio próprio é o freio da nossa vida, né? Agora o Espírito Santo que vai dirigir a nossa vida, então agora nós vamos aonde? O Espírito determinar. Se andarmos no Espírito Santo de Deus, né? Então, se andarmos no Espírito Santo de Deus, nós temos que frutificar dessa forma, amando uns aos outros. Então, contra essas características na vida de uma pessoa, não existe lei. O versículo 23, Gálatas 5 e 23 diz assim, contra essas coisas não existe lei. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo nos libertou dessa lei. Vamos agora morrer para a lei, conforme Romanos capítulo 7 e versículo 6, que agora nós morremos para a lei, para nos unir com Cristo, para frutificar com Cristo. Então, agora o fruto do Espírito Santo, ela é brotado na nossa vida através do amor de Deus que foi derramado no nosso coração. Não é mais agora sacrificando, porque agora a revelação de Deus veio se cumprir na vida de Jesus Cristo, né? Então, para a igreja, para o mundo, o apóstolo Paulo ele escreveu assim, ó, o qual nos falamos também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, a ponto de os filhos de Israel não poder fitar para as faces de Moisés, porque ali estava a glória de Deus, muito maior agora, sabe o que é? É o ministério do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus.